Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês mais uma vez. É com bastante alegria, com bastante entusiasmo que eu retorno aqui para nós darmos sequência aos nossos estudos. E hoje eu trouxe um assunto para vocês que todo mundo acha que é o bicho-papão da língua portuguesa. Todo mundo acha que é o bicho-papão para fazer qualquer coisa e realmente ninguém tem razão. É super fácil, é só a gente ter bastante concentração, bastante tranquilidade que você consegue resolver todas as coisas, certo? Hoje nós falaremos de produção textual. Produção textual. Alguém sabe o que é? Ah, todo mundo sabe o que é, né? Produção de texto, aquelas redações que nós fazemos e escrevemos nos nossos cadernos de produção na escola, né? E hoje nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre o que é essa produção textual, tá certo? Olha só, então vamos lá. O que é preciso para que eu possa produzir um texto? Olha só. Primeira coisa que é preciso para que você possa produzir um texto bom, um texto de qualidade, onde todo mundo consiga ler e entender o que você quis dizer. Então, olha só. Conhecer sobre o assunto que você irá escrever. Você precisa, quando você for fazer uma produção de texto, você precisa conhecer do assunto, você precisa saber sobre o que você está escrevendo, você precisa entender sobre aquilo que você escreve. Porque se você, por exemplo, pega um assunto sobre astronauta, mas se você não conhece o assunto, se você nunca leu nada sobre o assunto, o que vai acontecer? Você vai escrever pouco, pode escrever sobre coisas que você nunca ouviu falar ou pode escrever coisas que você não sabe e dar informações erradas às pessoas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer sobre o assunto, ler sobre aquilo que acontece na vida de um astronauta, quais são os treinamentos, o que ele faz. Aí sim você pode começar a escrever sobre o assunto, certo? Olha só, nós precisamos de ter uma leitura constante. Então, quando a gente escreve sobre qualquer assunto, além de conhecer sobre o assunto, nós precisamos ler. Ler o que, professora Renata? Todas as formas, todos os textos que pudermos ler. Ah, eu posso ler um jornal, todos os gêneros textuais, jornais, revistas, gibis, contos de fada, nós podemos abrir notícias, nós podemos abrir o leque e fazer a leitura de vários gêneros, ter sempre contato com a leitura. Aí você vai me perguntar assim, professora Renata, por que eu preciso ler? Olha só. A leitura, ela pode ampliar o vocabulário de vocês, ela pode ampliar a visão das coisas que está acontecendo, porque se você lê, tem sempre uma informação, sempre está fazendo algo em relação à leitura, você fica bem informado, consegue escrever e consegue manter uma dinâmica boa para essa escrita, sem erros de português, com concordância verbal. Então, assim, é um leque muito grande que a leitura traz para a gente. Outro ponto é a clareza nas ideias para facilitar o entendimento do leitor. Então, se eu pego um texto que você produziu, eu preciso entender o que você escreveu para que eu possa falar sobre esse assunto junto com você, para que nós possamos discutir sobre esse assunto. Se você tem uma ideia clara, me passa uma ideia clara do seu texto, eu vou conseguir entender o seu pensamento e entender aquilo que você quis me passar. Tá entendido? Então vamos lá. Um outro assunto que nós precisamos ter muito certinho, muito bem ajustado no nosso texto, chama-se coerência e coesão. Então, o que é isso? É muito importante para nós entendermos a coerência e a coesão. Olha só, coerência é a organização das ideias de uma forma lógica. Assim, um texto precisa estar escrito corretamente,
mas com ideias interligadas e fazendo sentido. As ideias do texto, elas precisam de uma sequência. Se você começa a escrever, vamos colocar que você começa lá a sua história, que você estava num sábado pela manhã, no parque, brincando com os seus amigos. Você precisa terminar essa ideia para você começar uma nova ideia. Não que essa nova ideia vá fugir do texto, ela precisa ter uma coerência, o texto precisa, os parágrafos eles precisam falar entre si. Olha só, coesão. Nada mais é que a ligação harmoniosa entre os parágrafos. Então, os parágrafos eles conversam entre eles para chegar à conclusão desse texto. E eu coloquei uma curiosidade, olha só. Coesão é um tecido no qual está contido o texto e todos os seus fios. E a coerência é a agulha que alinhava os sentidos, tornando tudo amarradinho. Então, olha só, se você começa num parágrafo e vai desenrolando a sua história, conta os detalhes dessa história, você precisa amarrar essa história bem direitinho para que não fuja, porque você começa com um dia pela manhã. Nem terminou a frase, você já está lá de madrugada que sentiu dor de cabeça. Então, você precisa terminar um raciocínio para começar o outro e esse raciocínio precisa ser amarrado no texto, tá certo? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que nós não podemos de forma alguma esquecer nos nossos textos, isso é muito, muito importante, é a pontuação, são os sinais de pontuação. Então agora, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês os sinais que nós usamos nos textos que escrevemos, certo? Então vamos lá. Olha só, o primeiro que eu trouxe para vocês, interrogação. A interrogação, ela indica uma pergunta, certo? Olha só, o quê? Quem? Olha só, você está fazendo uma pergunta, alguém te falou alguma coisa, quantos anos você tem? Você vai responder a sua idade, certo? Olha só, onde? Por quê? Quando? Como? Aqui embaixo tem um exemplo, olha aqui, ó. Qual o seu nome? Aí eu vou responder, o meu nome é Renata, certo? Então, todas as vezes que você usar o ponto de interrogação, você estará fazendo uma pergunta. Ele significa que é uma pergunta que você está fazendo no seu texto, certo? O próximo ponto é o ponto de exclamação. Usado em frases exclamativas para indicar uma admiração, um espanto, uma alegria e uma advertência. Então, nós usamos, por exemplo, ali no exemplo, que sapato belo! Ele está admirando o sapato bonito, certo? Vamos para os próximos. Nós temos aqui a vírgula. Indica uma pequena pausa na frase, usada nas datas, endereços e sequências. Olha só, a vírgula é uma pequena pausa. Quando você está falando sobre um assunto que você precisa dar uma pequena pausa, você coloca a vírgula. Mamãe comprou muitas frutas. Aí ela vai enumerar essas frutas. Olha lá, laranja, vírgula, mamão, vírgula e uva. E olha só, ela colocou a sequência das frutas que a mãe comprou. Então, ela usou as vírgulas para separar as frutas, certo? Agora, o ponto final indica o fim de uma frase. Você terminou aquela frase, o que você vai usar? Ponto final, certo? Então, tá bom. Agora, nós usaremos 2 pontos, olha só. Indica uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Olha o exemplo. Hoje eu trouxe no meu estojo 2 pontos. Lápis, vírgula, borracha e apontador. Então, olha só. Ela vai enumerar as coisas que ela trouxe no estojo, que é o lápis, a borracha e o apontador. Então, ela precisou colocar 2 pontos para depois começar
enumerar as coisas que ela trouxe. É igual no último exemplo, das frutas, né? Do exemplo das vírgulas. Ela colocou entre vírgulas as frutas, mas como ela ia enumerar as frutas, ela ia colocar separada quais as frutas que a mãe trouxe, ela usou 2 pontos e depois colocou vírgula. E aqui nós estamos usando os 2 pontos também. Olha só, o travessão indica quando alguém vai falar. Nesse caso aqui, olha só, a professora perguntou a João. Aí quando João for responder, quando ela for perguntar, nós usamos o travessão, indica que alguém vai falar. Ela vai falar: João, você trouxe o relatório? Vai fazer uma pergunta para ele. Travessão: João, você trouxe o relatório? Interrogação. Quando ele for responder, nós usaremos de novo. Então, é quando alguém vai falar. Ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula, mas não é o fim da frase. Então, olha só o exemplo. Mariane foi ao parque. Olha, ponto e vírgula. Ricardo ao cinema. Certo? Reticências. Nós vamos para o próximo. Reticências. Indica uma interrupção de pensamento. Não fui à escola, mas... Reticências, olha, mas ficou, eu interrompi o meu pensamento, eu parei com ele por aqui, tá certo? Então vamos lá para o próximo slide. Olha só, o texto, um texto, o que ele precisa ter? Ele precisa ter o começo. Então, todo texto ele precisa ter o início da história. Você vai, no desenrolar, você vai comentando o texto, começa dando um início para ele. Ele precisa ter um meio e ele precisa ter um fim. Então, todo texto ele precisa ter o começo, o meio e o fim. No começo desse texto, você começa esse texto com as informações necessárias para as pessoas entenderem aonde você estava, como era esse lugar. No meio, você vai desenrolar os fatos. E no final desse texto, você vai chegar à conclusão daquilo que a sua história queria contar. No final, você vai fazer o fechamento do texto, certo? Olha só, sugestões para o seu texto. No começo de um texto, nós podemos começar o texto. Era uma vez, certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, num belo dia, numa festa e outros tantos começos que nós podemos dar para o nosso texto. Isso aqui é só uma sugestão, só para vocês terem uma ideia de como nós devemos iniciar um texto. O próximo passo é o meio do texto, é a continuação, é o que você vai desenrolar os fatos do seu texto. Então, você vai colocar no meio. Então aconteceu isso. Ou, de repente, chegou a madrinha da minha irmã. Quando, olha só, outra opção. Em seguida, fomos à sorveteria. Depende do texto que você vai desenrolar aí. Nesse momento, a partir daí, começou uma bagunça. Olha só. Depois de muito tempo, começamos a brincar. Então, esse meio do texto, você vai desenrolar os fatos. E nós temos o final. O final é o fechamento, como eu disse. Então, quer dizer que foi então que nós voltamos para casa e, por fim, acabou a brincadeira. Aí, finalmente, portanto, por isso, assim e nesse caso. Então, isso aqui são sugestões para você iniciar, colocar no meio e finalizar os textos de vocês, tá certo? Agora vamos analisar o texto. Olha só, esse texto, ele está na última atividade que vocês receberam da CEMED. Ele é o texto de uma atividade de matemática, do 4º ano. Então, olha só, bom de conta do Ziraldo. A professora perguntou para o Bocão, olha só, tem 2 pontos.
E logo em seguida vai entrar alguém respondendo, alguém falando. Então quer dizer que a professora perguntou, então a professora vai entrar aqui, nesse caso, ela vai entrar perguntando para o Bocão. Então essa aqui é a fala da professora. Então nós precisamos do travessão. Bocão, olha, ela faz uma pequena pausa. Bocão, eu lhe dou 4 coelhinhos e você ganha 5 da sua tia. Com quantos coelhinhos você fica? É uma pergunta que ela está fazendo para ele. Aqui o Bocão responde, então quer dizer que nós precisamos de outro travessão, porque ele vai responder 10. Aí a professora, nós precisamos de outro travessão, porque a professora vai retornar a fala dela. 10, Bocão. Ela faz outra pergunta para ele. E o Bocão responde à professora. Professora, eu já tenho um lá em casa. Então, olha só. Nesse pequeno texto, nós usamos várias vezes o travessão porque nós temos 2 pessoas conversando. Então, cada vez que uma pessoa conversar com a outra, nós precisamos introduzir, certo? Outra coisa muito que nós precisamos usar muito são as letras maiúsculas e as letras minúsculas. É muito importante que todos vocês entendam o uso da letra maiúscula e da letra minúscula, certo? Então, olha só. Letras maiúsculas e minúsculas. A primeira coisa, as letras maiúsculas são usadas no início das frases e depois nós continuamos com as letras minúsculas. Eu vou dar um exemplo para vocês, olha só no quadro. Aqui no quadro eu tenho algumas frases, olha só. Eu coloquei na primeira letra maiúscula. Você viu o meu lápis? Então, a primeira letra da frase, ela é maiúscula, mas ela continua com as letras minúsculas. Eu não coloco 2 letras maiúsculas nas palavras e nem nas outras. Elas continuam com letras minúsculas, tá certo? Outra coisa, se no meio da frase tiver algum nome próprio, nome de pessoas, animais, por exemplo, esse deverá vir com a letra maiúscula. Olha o exemplo abaixo. Fui passear na casa do tio João. João é um nome próprio, é o nome dele, então nós precisamos colocar o nome dele, João, com letra maiúscula, mas somente a primeira letra do nome dele. Então, a letra J, letra maiúscula. As restantes ficaram normais com letra minúscula, certo? E brinquei com o seu cachorro Tufão. Nome de animal, nome do cachorro, a primeira letra maiúscula. Então, nós temos João e Tufão, nós temos que colocar com letras maiúsculas, certo? Vamos para o outro exemplo. As letras maiúsculas também são usadas para escrever nome de países, estados, cidades. Isso deve acontecer mesmo que ela apareça no fim da frase. Independente do lugar que o nome do país, do estado ou da cidade aparecer nessa frase, ele precisa ser com letra maiúscula. Você não pode passar reto e escrever com letra minúscula, tá certo? Olha só o exemplo. O único país pentacampeão nas Copas do Mundo é o Brasil. Então, o Brasil apareceu na última palavra da frase. E ele precisa vir com letra maiúscula, porque é o nome do país, o nome do nosso país. Ou se fosse qualquer outro país, ele precisava vir com a letra maiúscula. Tudo bem? Até aí? Nome de rios também devem ser escritos com letras maiúsculas. Olha só, independente de onde ele venha, se é no começo, se é no meio, se é no fim da frase, ele precisa vir com a letra maiúscula. Então, o rio Amazonas está localizado na região norte do Brasil. Aqui nós temos 2 coisas, 2 casos. Nós temos o caso do rio Amazonas, que foi escrito com letra maiúscula, e o Brasil, que é um país, como na opção anterior, nome de estados, países e cidades, eles precisam vir com letra maiúscula. No caso aqui nós temos Amazonas, que é um rio, e o Brasil, que é o nosso país, e ele precisa vir com letra maiúscula na frase. Tudo bem? Para escrever nome de coisas ou objetos, usamos letras minúsculas. Eles são chamados de nomes comuns e por isso são escritos com letra minúscula. Olha só, no exemplo que eu tenho aqui para vocês. Saí com minha prima
é nome comum. Para tomar sorvete. Depois passamos na banca e compramos gibis. Então, olha só, os nomes comuns, eles estão ali destacados em azul. E o que acontece? Eles precisam vir com a letra minúscula, não é o caso dos outros que nós precisamos colocar em letra maiúscula, no caso de cidade, país, rio. Então, nós precisamos, esses são os comuns, eles podem vir com letra minúscula, certo? Aqui atrás de mim no quadro eu coloquei algumas frases com alguns pontos para vocês darem uma analisada. Olha só, você viu o meu lápis? Eu estou perguntando para você, você viu o meu lápis? É uma interrogação, certo? O segundo, parabéns! Que susto! Exclamação. Lá na exclamação nós vimos que pode ser um espanto. Olha aqui. Ponto final. Mariana saiu. Eu não tenho mais nenhuma informação. Mariana saiu. Ponto. Acabou. Acabou a minha frase. Os convidados da festa chegaram. E eu vou colocar o nome dos meus convidados. Então eu preciso colocar os 2 pontos. Olha. Júlia, Isabel, Paulo e Júnior. Pedro perguntou ao colega. 2 pontos. Ele perguntou, olha só. João, você terminou o relatório? Então, olha só, nós vimos a importância dos sinais de pontuação, nós vimos a importância das letras maiúsculas e minúsculas, nós vimos a importância do texto ter coerência, de ele conseguir conversar um parágrafo com o outro, sem que você mude bruscamente o assunto, você pode alinhavar e costurar um parágrafo no outro, tá certo? Moçadinha, eu espero que tenha ajudado vocês com essas regras, com essas explicações. Espero que vocês tenham gostado, que vocês agora, quando for escrever um texto, vocês possam prestar bastante atenção nos assuntos que nós falamos aqui hoje com vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja correndo na maior normalidade possível, apesar que nós não podemos falar em normalidade nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Mas se Deus quiser, isso vai acabar rápido, porque a gente acredita que isso tudo vai passar rapidamente, tá bom? Moçadinha, eu quero deixar meu abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana, tá bom? Tchau, tchau!